We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sin. But when God has did anything, it's different. Moses realized that he was Moses. God, how he preserved him and taken care of him. And then, when he become age, he thought the people would surely understand, be spiritual-minded to understand. Agora, mas quando Deus tem feito algo é diferente. Moisés se deu conta de que era Moisés. Deus, como ele o preservou e cuidou dele. E então, quando ficou adulto, ele achou que as pessoas certamente entenderiam, teriam mente espiritual para entender. Now there's a point that I wish we had time, it wasn't so chilly to dwell on just for a few moments. The people fail to understand very much. Agora, aí está um ponto que eu gostaria que tivéssemos tempo, se não estivesse tão frio, para falarmos mais sobre isso por alguns momentos. O povo falhou muito em entender. And when he slew the Egyptian, thinking that people would understand his own people, that he was sent to liberate them, but they did not understand. E quando ele matou o egípcio, achando que as pessoas entenderiam seu próprio povo, que ele foi enviado para libertar, mas não entenderam. Now, we find out then that he fled into the land of Midian, and there he married an Ethiopian girl by the name of Zipporah. Agora, verificamos então que ele fugiu para a terra de Midian. E lá se casou com uma moça etíope chamada Zípora. Moses in the beginning had a real high temper, we know that. God had to take it out of him. So then he married this girl and he became a servant to his father-in-law, herding the sheep back out the backside of the desert. Moisés, no começo, era muito genioso, sabemos disso. Deus teve de tirar isso dele. Então ele se casou com essa moça e se tornou empregado do seu sogro, pastoreando as ovelhas na parte remota do deserto. One day I could just imagine seeing this old man now of 80 years old. He had 2 children born to him up there, and here he comes down now, herding the sheep, just a sheep herder, a man got out of the will of God and murdered a man and back over there now as a sheep herder. Dia, posso imaginar, vendo agora esse homem idoso, então com 80 anos. Ele teve 2 filhos que lhe nasceram lá, e lá vem ele agora pastoreando as ovelhas, apenas um pastor de ovelhas. Um homem saiu da vontade de Deus e assassinou um homem. E lá agora como pastor de ovelhas. But if God has foreordained anything, it's just as sure to come to pass as God is in heaven. Mas se Deus pré-ordenou qualquer coisa, é tão certo que acontecerá quanto Deus está no céu.
So it's going to be anyhow. There's nothing in the world can stop Jesus Christ from coming the second time. God has ordained it to be so. Então vai acontecer de qualquer maneira. Não há nada no mundo que possa impedir Jesus Cristo de vir a segunda vez. Deus ordenou que seja assim. There's not a way in the world that you'd ever stop the message of divine healing. You could fight it as much as you want to, but God's ordained it should go forth, and it's going forth. That's right. Não há como parar a mensagem de cura divina. Você poderia lutar contra ela tanto quanto quisesse, mas Deus ordenou que fosse adiante e está indo. Isso mesmo. No matter. Somebody, God's able of these stones to rise children unto Abraham. So the best thing to do is join up with God's program and march on with the church. Is the best thing I know to do. Não importa se alguém, mesmo destas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Então, a melhor coisa a fazer é se juntar ao plano de Deus e marchar em frente com a igreja. É a melhor coisa que sei fazer. Here some time ago I was up in the Statue of Liberty and went out that arm. And looking out there over that window, seeing a bunch of little sparrows that was dead, laying all around over the outside there. And I said to the guide, I said, say, what's the matter? Those little sparrows are dead. Aqui, algum tempo atrás, estive lá na Estátua da Liberdade e fui por aquele braço. E olhando por aquela janela, vi um monte de pequenos pardais que estavam mortos, caídos por todo lado lá fora. E disse ao guia, diga, qual é o problema? Esses pequenos pardais estão mortos. He said, sir, there was a storm last night, and those little fellows circling around and got into the light of this Statue of Liberty here. Ele disse, Senhor, houve uma tempestade ontem à noite, e aqueles passarinhos voando por ali se depararam com a luz desta Estátua da Liberdade aqui. And instead of following the light to safety, they come and beat their little brains out trying to beat the light out. The only thing that could help them is trying to beat it out and kill themselves in effort. E em vez de seguirem a luz para a segurança, eles vieram e se arrebentaram tentando apagar a luz. Eles estavam tentando apagar a única coisa que poderia ajudá-los e se mataram no esforço. I said, praise God, there may be infidels, raising, common, whatever, more skeptics and unbelievers, but more you beat the light out, trying to beat the light of God, you'll just beat yourself to death and fall down in disgrace, and the light of God will shine on through the ages. That's right. Eu disse, louvado seja Deus! Pode ter havido descrentes e tudo mais que se levantaram em comum, céticos e incrédulos, mas quanto mais você bate na luz, tenta apagar a luz de Deus, você simplesmente se espanca até a morte e cai em desgraça. E a luz de Deus continuará a brilhar no decorrer das eras. Isso mesmo. God will move on in spite of anything anybody can do. The best thing to do is join right up with Him and move right on with the flow of the Holy Spirit. Deus seguirá em frente, apesar de qualquer coisa que alguém possa fazer. A melhor coisa a fazer é unir-se a Ele e seguir em frente com o fluir do Espírito Santo. And Moses, when he was back out there on the backside of the desert one day, I imagine kind of discouraged, walking along, thinking about what had taken place down in Egypt and all of his friends, and here he was married into another race of people and herding his father-in-law's sheep. E Moisés, quando certo dia estava lá numa parte remota do deserto, imagino que, meio desanimado, caminhando, pensando no que havia acontecido no Egito e em todos os seus amigos, e aqui estava ele, casado com outra raça de pessoas e pastoreando as ovelhas do sogro. He happened to look over there and he saw a bush on fire. And he thought it was funny that the bush never burned. So God was trying to attract Moses' attention. Aconteceu-lhe de olhar lá e ver uma sarça em chamas. E achou estranho a sarça não se queimar. Assim, Deus estava tentando atrair a atenção de Moisés. And how do I know? What do you know? But what this meeting out here has been, God has set it out here to attract the attention of some of you people that's living in these churches around here without knowing that God raised from the dead and Jesus is alive here tonight, healing the sick and the afflicted.
E como sei o que vocês sabem, será que este encontro aqui foi para... Deus o colocou aqui para atrair a atenção de alguns de vocês que vivem nessas igrejas por aqui sem saber que Deus ressuscitou dos mortos e Jesus está vivo aqui esta noite curando os enfermos e os aflitos? Maybe he brought you out here to see these lame and crippled and twisted people rise up out of their wheelchairs and walk away, to see his spirit move through the audience and correct people and rebuke sinners here at the platform. Saintly, godly-looking people come and tell them where they're sinning and the things are, and every word of it's infallibly the truth. Quem sabe ele os trouxe aqui para ver esses coxos e aleijados e pessoas contorcidas se levantarem das cadeiras de rodas e irem embora, para ver seu espírito se mover na audiência e corrigir as pessoas, e repreender os pecadores aqui na plataforma, pessoas de aparência santa e piedosa, vir e lhes dizer onde elas estão pecando e como as coisas estão. E cada palavra disso é infalivelmente a verdade. How do you know that God hasn't attracted your attention to come and look at something like that so that you would turn aside also? Como você sabe que Deus não atraiu sua atenção para vir e ver algo assim, para que você também se vire? Not turn from your church, but turn from your way of living and serve the living God in the new birth and be born again. Maybe God's doing that. Não se virar da sua igreja, mas se virar de seu estilo de vida e servir ao Deus vivo no novo nascimento e nascer de novo. Talvez Deus esteja fazendo isso. Moses turned aside, and as he looked at that burning bush, he started to say, well, I'll go up and see what this sight is. Usually God reveals himself in fire. Moisés se virou para lá, e quando olhou para aquela sarça ardente, ele disse, bem, subirei e verei o que é esta visão. Geralmente, Deus se revela no fogo. So he turned aside to see it, and God spoke to him out of the bush and said, Moses, take off your shoes, for the ground that you're standing on is holy ground. Então ele se virou para ver, e Deus falou com ele da sarça e disse, Moisés, tira os sapatos, porque a terra em que tu estás é terra santa. Now what if Moses would have said, now Lord, I'm just going to be reverent to you, I'm going to take off my hat. That'll be just as well. God never said your hat, he said your shoes. Agora, e se Moisés tivesse dito, agora, Senhor, vou ser reverente a ti e vou tirar o chapéu, isso será igual? Deus não disse teu chapéu, ele disse teus sapatos. Paul said, well, I joined church, ain't I just as good as the next fellow? God never said if a man don't join the church, he said a man must be born again if he doesn't. Agora, se eu disser, bem, eu me uno à igreja, não sou igual aos demais, Deus não disse se alguém não se unir à igreja. Ele disse, é necessário nascer de novo. Se ele não... Say, well, I go to a good church, that's all right, but that ain't the requirement. Except a man be born of water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom. Você diz, bem, eu vou a uma boa igreja. Tudo bem, mas não é esse o requisito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. God's got one solid program, no matter how good anything else looks, you got to line up with God's gospel. The Bible says it. That's the thing we've got to do. Deus tem um plano concreto, não importa quão boa qualquer outra coisa pareça. Você tem de estar em harmonia com o Evangelho de Deus. A Bíblia diz isso, e é isso o que temos de fazer. And Moses had to line up with God's program, not what Moses thought was reverence, but what God called reverence. And he slipped down, took off his shoes, and walked up. He said, I have heard the cries of my people, and I've come down, and I am going to send you down to deliver them. E Moisés teve de estar em harmonia com o plano de Deus, não com o que Moisés pensava ser reverência, mas o que Deus chamava de reverência. E ele se sentou, tirou os sapatos e se aproximou. Ele disse, tenho ouvido os clamores do meu povo, e desci, e te enviarei para libertá-los. You know, Moses complained. He said, now look, I'm a man of slow speech. I can't talk very good, and I'm not eloquent and so forth.
Vocês sabem que Moisés reclamou. Ele disse, agora olha, sou um homem pesado de boca. Não sei falar muito bem e não sou eloquente, e assim por diante. He began to complain, and God told him he'd send Aaron. And then he wanted to know, he said, if he could see his glory, what would he tell him had done? Ele começou a reclamar, e Deus lhe disse que enviaria Arão. E então ele quis saber, disse, se ele poderia ver sua glória, o que ele lhes diria que tinha feito. And God said to Moses, what is that in your hand? Now, whatever was laying close, God could have used anything. God could have used the bush. But Moses had something in his hand. He said, it's a stick. E Deus disse a Moisés, que é isso na tua mão? Agora, o que quer que estivesse perto, Deus poderia ter usado qualquer coisa. Deus poderia ter usado uma sarça, mas Moisés tinha algo na mão. Ele disse, é uma vara. He said, throw it on the ground. And he threw it down, and when he did, it turned to a serpent. He picked it up by the tail, it turned back to a rod again. Ele disse, joga-a na terra. E ele a jogou, e quando o fez, ela virou uma serpente. Ele a pegou pela cauda, voltou a ser uma vara. And God showed Moses by that what he could do, that he was still the living God. He could take the natural and change it into supernatural. He could do whatever he wanted to, because he was God. E por meio disso, Deus mostrou a Moisés o que ele podia fazer, que ele ainda era o Deus vivo. Ele podia pegar o natural e transformá-lo em sobrenatural. Ele podia fazer o que quisesse porque era Deus. Moses picked up that stick in his hand, run over and got Zipporah, his wife, and set her on a mule and put a kid on each hip and got an old donkey by the bridle and a stick in his hand, and here he went down to Egypt to liberate 2 million people. Moisés pegou aquela vara na mão, correu e pegou Zípora, sua esposa, e colocou-a em uma mula, e colocou uma criança em cada quadril, e pegou um velho jumento pelo freio e a vara na mão. E lá foi ele para o Egito para libertar 2 milhões de pessoas. Could you imagine it? What a critical looking sight that would be. This old man, 80 years old, a white beard and hair blowing like that. Dá para imaginar isso? Que cena aparentemente crítica seria essa? Esse velho de 80 anos, com barba branca e cabelo esvoaçando assim. Just a happy and a shouting, hollering, glory to God. His wife sitting straddle this mule with a kid on each hip going down to take over. Could you imagine that? Feliz e gritando, bradando glória a Deus, sua esposa montada nessa mula com uma criança em cada quadril, indo assumir o controle. Dá para imaginar isso? What do you think the great armies and soldiers would have said that day? Well, that poor old fellow's went off at the head. The world always thinks that, but he had the word of the Lord and it had to come to pass. Amen. He had God's promise. And he had that old stick in his hand away. O que vocês acham que os grandes exércitos e soldados teriam dito aquele dia? Bem, aquele velho, o pobre coitado está louco. O mundo sempre pensa assim. Mas ele tinha a palavra do Senhor e tinha de acontecer. Ele tinha a promessa de Deus. E ele estava com aquela velha vara na mão, agitando-a. Now, a dry stick going against the great army of Egypt, which had conquered the world in its days. Thousands times thousands of chariots, horsemen, spearmen, the greatest mechanized units. Agora, uma vara seca indo contra o grande exército do Egito que havia conquistado o mundo em seus dias. Milhares e milhares de carros, cavaleiros, lanceiros, as maiores unidades mecanizadas. Just like one single man would try to go against Russia today or something like that. Maybe a greater odds would be then. É como se um único homem tentasse ir contra a Rússia hoje ou algo assim. Talvez tivesse maior probabilidade naquele tempo. And Moses, 80 years old. I imagine bald-headed on top and the whiskers hanging down and the hair around his neck. And there he was leading this mule going down to take over. And the beauty part about it, he did it. That's right. Amen. Because that God had made the promise. E Moisés, com 80 anos, imagino que com a cabeça careca e de barba comprida.
e o cabelo em volta do pescoço, e lá estava ele, conduzindo aquela mula, indo assumir o controle. E a parte mais bonita disso é que ele o fez, isso mesmo, porque Deus tinha feito a promessa. When God promises anything, God's under obligation to take care of His promise. God always will back it up. I don't care what anybody says about it. When God says it's so, it's so. Quando Deus promete algo, Deus tem obrigação de zelar pela sua promessa. Deus sempre irá sustentá-la. Não me importa o que alguém diga a respeito. Quando Deus diz que é assim, é assim. Rest your soul, body, and strength on it because God's obligated to His Word. Amen. Descanse com alma, corpo e força nisso, porque Deus está obrigado a cumprir sua palavra. Amém. I'm so thankful for that little song we sang, every promise in the book is mine, every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His love divine, every promise in the book is mine. Estou tão grato por aquele corinho que cantamos. Cada promessa do livro é minha, cada capítulo, cada versículo, cada linha. Estou confiando em seu amor divino, cada promessa do livro é minha. It's to whosoever will may come and drink from the fountain of the waters of the Lord freely, without money, without price. It's done already paid for. Anybody can come and drink. É para quem quiser, pode vir e beber da fonte das águas do Senhor, gratuitamente, sem dinheiro, sem preço. Já está pago. Qualquer um pode vir e beber. Moses going down to take over. What a sight that was. And when he got down there, he took this old stick, the only thing he had in his hand, and overcome Egypt and led the children of Israel and fed them by the same stick till they went to the promised land. Moisés indo assumir o controle. Que cena foi essa? E quando chegou lá, ele pegou aquela velha vara, a única coisa que tinha na mão, e conquistou o Egito, e conduziu os filhos de Israel, e os alimentou pela mesma vara até irem para a terra prometida. Amen. An old dry stick. You might not have very much in your hand. You might not even be able to whistle, but whatever you got in your hand, let God have a hold of it and He'll bless it. Amen. Amém! Uma velha vara seca. Você pode não ter muito na mão, você pode nem conseguir assobiar, mas o que quer que tenha na mão, deixe Deus se apoderar disso e Ele abençoará. Amém! If you can't do no more, testify to your neighbor. If you can't do no more, raise up your hand and say, God, I accept every word of it. Take what's in your hand and do what you can for the glory of God. Se não dá para você fazer mais do que evangelizar seu vizinho, se não dá para fazer mais do que levantar a mão e dizer, Deus, eu aceito cada palavra dela, pegue o que está na sua mão e faça o que puder para a glória de Deus. There's a little boy one time went to see Jesus, and he had 4 or 5 little biscuits and some fish in there. Houve um garotinho certa vez que foi ver Jesus e ele tinha 4 ou 5 pães e alguns peixes lá. Now in the little boy's hand it wasn't very much, but once in the hands of the Lord Jesus Christ, He blessed it and fed 5,000. Agora, na mão do garotinho não era muito, mas uma vez nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele os abençoou e alimentou 5.000. The little thing that you got may be a little spark of faith laying down there that you believe that He raised from the dead. It isn't very much to you, but turn it loose one time in a testimony. It might be the cause of hundreds of people coming to the Lord Jesus Christ. Essa pequena coisa que você tem pode ser uma pequena centelha de fé que esteja aí, de que você crê que Ele ressuscitou dos mortos. Não é muito para você, mas libere-a uma vez, dando um testemunho, e pode ser a causa de centenas de pessoas virem ao Senhor Jesus Cristo. If you're sitting there sick or crippled and you got a little speck of faith, turn it loose tonight and say, Lord Jesus, this is all I got to trust your word, and here I come. It's up to you to take care of the rest of it. Se você está sentado aí, enfermo ou aleijado, e tem um pouquinho de fé, libere-a esta noite e diga, Senhor Jesus, é tudo que tenho, confiar em Tua palavra, e aqui venho, cabe a Ti cuidar do restante. God will do the rest of it too. You just turn it loose and let Him have it. Deus lhe dirá qual é o restante também.
Simplesmente libere-a e deixe isso com ele. What kind of an Adam did Jesus turn loose then? He taken fish. Not only did he feed him with raw fish or living fish, he fed him with cooked fish and cooked bread. Amen. Que tipo de átomo Jesus liberou então? Ele pegou peixe. Ele não só os alimentou com peixe cru ou peixe vivo, ele os alimentou com peixe cozido e pão cozido. Amém. Where he got it, I don't know. Anyhow, he fed them and they eat it. Onde ele conseguiu isso, eu não sei. Seja como for, ele os alimentou e eles comeram. Like a fellow said not long ago, said, "You believe that story about Elijah sitting up there in the crows?" I said, "Yes, sir, I believe every word of it." That's right. Como um indivíduo disse, não faz muito tempo, disse, você acredita naquela história de Elias sentado lá e dos corvos? Eu disse, sim, senhor, acredito em cada palavra disso. Isso mesmo. They thought Elijah was crazy, sitting up on the mountain there, and he was getting a drink of water whenever he wanted, and them society and high class down there were starving to death, and then they called him crazy. Achavam que Elias estava louco, sentado lá na montanha, e ele bebia água sempre que queria. E os demais, a sociedade e a classe alta lá embaixo, estavam morrendo de fome, e então o chamaram de louco. And he was better off than a lot of people. He had some colored servants that carried him food every time he got hungry. That's better off than a lot of the people sitting here tonight. That's right. E ele estava melhor do que muitas pessoas. Tinha alguns criados de cor que levavam comida para ele toda vez que ficava com fome. Melhor do que muitas pessoas sentadas aqui esta noite. Isso mesmo. Every time he got hungry, here come a crow with a sandwich. You give it to him, flew away. Knelt right down and got him a drink of water when he wanted. He was in the will of God. He took God at His word. Amen. That's all you have to do is take His word. Toda vez que ficava com fome, aqui vinha um corvo com um sanduíche e dava para ele e saía voando. Ajoelhava-se ali mesmo e bebia um gole d'água quando queria. Ele estava na vontade de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Amém! Isso é tudo o que você tem de fazer. É confiar na palavra dele. All sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back earth again. Oh, our Lord is coming back earth again. Yes, the Lord is coming back earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years. Have no tender after Jesus shall come back to earth again. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back. Satan will be bound 1,000 years. They come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Bless partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin?
oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair. When the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that?